Então vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo de oração. Na semana passada nós paramos na parte em que falávamos que se a oração é um aprendizado, então nós precisamos de um modelo. Vocês se lembram disso? Sim. E eu falei para vocês qual é o nosso modelo. Jesus Cristo. Jesus é o nosso modelo principal de oração. É a pessoa que devemos copiar. Mas além de Jesus, nós temos a figura dos apóstolos e dos profetas, que no Novo Testamento também nos trazem, nas suas práticas, um ensino muito específico sobre a oração intercessória. Quer ver um exemplo? Se você for observar as orações feitas no Novo Testamento, especificamente as orações intercessórias, ou seja, aquelas em que um apóstolo ou profeta orava por alguém, você não vai notar que estas orações se encerravam com a expressão "se for da tua vontade". Essa expressão não era utilizada na oração intercessória deles. Por exemplo, quando Pedro está com Silas diante da porta formosa, deixa eu confirmar isso com vocês. Abram comigo em Atos dos Apóstolos, por favor. É Atos 5, né? 4 ou 5? Atos capítulo de número 4, ou 3, perdão. Eu disse Silas, mas é Pedro e João. Corrigindo aqui, que eu já ia fazer menção a Paulo e Silas, mas não é o nosso alvo. Vamos de Pedro e João no capítulo 3. Diz assim, ó. Versículo de número 4. Depois de se encontrar com aquele coxo que implorava por finança, né, por ajuda financeira, desculpa. Olha o que diz o texto. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Versículo 4. Verso 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda." Esse aqui é um dos exemplos que eu quero apresentar para vocês. Pedro aqui está intercedendo pela vida desse coxo, sim ou não? Isso, ele não pode curar ninguém, ele está intercedendo pela cura. Exato. Mas veja, Marcel, que na oração intercessória de Pedro não existe o "Senhor, se for da tua vontade, faça esse homem andar." Mas tudo que você pede para alguém, Rafa, você nunca pede "se for da tua vontade, você faça aquilo". A gente sempre pede. Não sei se pode ser nesse sentido. Então, que ele... na verdade, veja bem, não é problema buscar a vontade de Deus. Acontece que eles acreditavam saber a vontade de Deus antes de orar. Entendi. Aqui ele está usando, podemos dizer, a autoridade. Na verdade, o que ele está fazendo aí é orando a partir da convicção que ele possuía. A palavra que eles receberam de Jesus de ir e expulsar demônios e curar os enfermos os autorizou, tem a ver com autoridade. Mas não é uma autoridade no aspecto de que eles tinham um posto, é porque eles tinham conhecimento da vontade de Deus. Isso os fazia orar quase que ordenando. Hein, Rafa, você falou tipo assim que entre as coisas que Jesus tinha ordenado eles é que eles saíssem curando as pessoas. Sim. Como já era, como sabia que era da vontade de Deus, que era para ser curado, já orava curando, literalmente. Sim. É isso? Então, a clareza que eles tinham da vontade de Deus dava a eles convicção do que orar. Sim. Entendem isso? Uhum. Nesse aspecto, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós sabemos o que orar? Sabe por quê, gente? Pode parecer óbvio. Jesus também falou para nós irmos e orarmos pelos enfermos. Ok. Mas todas as pessoas pelas quais oraremos serão curadas? Não. Como nós saberemos isso? Orando. Buscando a vontade de Deus, na prática. Mas é antes. Orar com a expressão "se for da tua vontade" em um momento de intercessão ativa, que é o que eles estão fazendo aqui,
É mais ou menos querer aprender a cozinhar na hora em que a pessoa já deveria estar com a comida no prato. Você é o anfitrião de alguém na sua casa, ele senta na mesa, pega o prato, o garfo, a colher e fala: tô pronto para janta. Aí você fala para ele assim: escuta, só tem um problema, eu não sei nem o que eu vou cozinhar. Ele ia comer o que mesmo? Você pode esperar? Aí você vira pro cozinheiro, você é o anfitrião: olha, cozinheiro, o que a gente vai fazer? Já é a hora da comida. Você já deveria ter definido isso. A nossa pouca relação com o Senhor nos faz não discernir sua vontade. Porque Deus tem vontade agora. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pensa que eles sabiam isso por uma questão lógica. Não é lógica não, gente. Pergunto, Jesus curou todas as pessoas pelas quais, com as quais ele se encontrou? Sim ou não? Não. Nós não sabemos. Pelo menos na Bíblia eu não estou lembrando de ninguém que não tenha sido curado. Sim. Agora o que a gente precisa entender é que aquilo que se relatou para um propósito, certo? Certo. Não por acaso as curas de Jesus são chamadas por João de sinais. Mas a Bíblia fala também que o Senhor, ele se deparava com multidões e também não fala se as multidões foram ou não curadas, né? Sim, inclusive a mesma escritura que afirma que Jesus curou muita gente, afirma que nas cidades, por exemplo, de Cafarnaum, que era a sua cidade, digamos assim, de infância, ele não curou muita gente porque muitos não criam nele. Foi em Jerusalém que ele não curou ninguém, né? Ele não fez um milagre? Não, a gente não tem como especificar. Foi Não tem como na especificar. cidade, na cidade em que ele teve infância, né? A cidade quando ele voltou para sua cidade natal. Exato. O que é preciso, o que dá pra gente concluir daí é que Jesus foi impedido de curar por causa da incredulidade das pessoas? Não. Oi? Não. Acontece que o ato de não curar sinalizava alguma coisa para aquelas pessoas. Elas não tinham convicção de que ele realmente poderia curar. Na verdade, o que a gente precisa entender aqui sobre essa questão antes de nós voltarmos para a oração intercessória é o seguinte, ó. O que a Bíblia chama de sinal é muito diferente do que a gente entende por sinal. Sabe para nós o que é um milagre? É Deus me dando alguma coisa de presente. Isso é um milagre, certo? Isso é uma parte do significado de milagre. Porque milagre, antes de ser um presente, ele é um sinal. É Deus revelando algo sobre si através da sua intervenção sobrenatural. Toda a ação de Deus revela algo sobre Deus. Deus não cura por acaso. Deus não restaura por acaso. Deus revela algo sobre si através da sua ação. E esse é o conceito de sinal, profeta? Sinal, é isso que João utiliza no seu evangelho. João narra 7 sinais técnicos, vamos assim dizer. E o 8º é a morte e ressurreição de Jesus. Foi o que eu falei com vocês no domingo, lembram? Poderia conceituar sinal, então, como toda ação que revela a identidade de Jesus, de Deus? Toda ação que aponta para Deus. Toda ação que aponta para Ô, Deus. Rafa, eu Isso poderia é um falar sinal. que tipo, os sinais só foram feitos para quem tipo assim, cria em Deus, por causa que, tipo assim, não tem por que apontar para Deus alguém que nem crê nele. Não, Jesus curou gente que não creu. O pai daquela menina falava, né? Ajuda-me na minha pequena fé. Como é que alguém com uma fé pequena poderia receber algo? Exatamente. Quer ver exemplo? Pedro andou sobre as águas. Naufragou quando olhou para as ondas. Jesus o toma pela mão e o repreende dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Só que quando Jesus o pega pela mão, ele volta a andar sobre as águas, certo? Sim ou não? Ou Jesus carregou ele no colo? Sim. Ele andou sobre as águas de novo. Só que ele andou sobre as águas agora por causa da fé ou por causa da misericórdia? Mas a misericórdia. Só que aquilo deu a Pedro um sinal. E aos discípulos também. Mas é um ato de fé também, porque o cara não vai tirar o pé do barco dele e colocar na água
Sendo que Jesus ele poderia estar a uma certa distância, digamos assim. Sim, mas Pode veja não bem, ter. Robson, como é que alguém pode ter fé duvidando? A gente precisa aqui encontrar um ponto de equilíbrio. Veja bem, a nossa fé é capaz de realizar coisas, sim ou não? Sim. Sim, pessoal, nós aprendemos isso na lição passada. O universo não está estático. Nós somos cooperadores de Deus, lembram? Só que presta atenção, nós somos cooperadores de Deus ou Deus é nosso cooperador? Nós somos cooperadores dele. Então a obra é nossa ou é dele? É dele. É por isso que a gente precisa saber a vontade de Deus antes de orar. Porque se a gente orar contra a vontade de Deus, Deus tem a obrigação de realizar? Não. Então a oração não é botar Deus na parede. A oração é um alinhamento de propósito. Bem, profeta, falando nesse contexto, eu ouvi um testemunho de uma pastora, Sim. uma vez, que ela tinha uma tia, estava muito doente. E a oração deles era que curasse a tia, que restaurasse a saúde. E nisso a tia ficou sofrendo uns 3 anos, doente, acamada. E aí, um certo dia, ela entendeu a vontade de Deus e a oração então começou a ser diferente, para que Deus fizesse a sua vontade. E aí, quando a oração foi nesse sentido, não deu, acho que 3 dias a tia faleceu. Então, a oração, ela, no começo, ela poderia estar contrária à vontade de Deus. Sim. Mas mesmo assim, Deus ainda mantinha ela em vida. Sim. Vocês viram na semana passada que nós falamos sobre a maneira como uma oração pode ser posta em teste e assim a gente saber se ela está ou não em conformidade com a vontade divina. Vocês lembram? A gente falou sobre Deus não dar uma resposta. Se ele não dá uma resposta, a gente tem que rever o pedido, rever o coração, olhar para a questão da motivação. Lembram disso? Ou o tempo, vocês lembram disso? Sim. Então, quando a gente busca a vontade de Deus para orar por alguém, a gente está, antes de falar para Deus sobre alguém, buscando de Deus o que ele quer realizar. Qual o propósito que ele quer manifestar a essa pessoa? Qual o sinal que ele quer tornar evidente? O que eu quero que vocês entendam nesse aspecto aqui dos apóstolos, profetas e próprio Jesus como exemplo de oração, não é que a gente não vai buscar a vontade de Deus, pessoal. Buscar a vontade de Deus é um tipo de oração. Só que nós precisamos saber fazer isso na hora certa. Porque veja bem, como é que eu sei qual é a vontade da minha mãe para a casa dela? Você conhece sua mãe. Se relacionando Conversando com com ela, poxa. Agora, eu vou perguntar a vontade dela no meio de um monte de gente, no momento em que eu deveria estar afirmando o que ela quer? Não, você tem que perguntar antes. Tem que perguntar antes, por isso que eu dei para vocês o exemplo da refeição. Na hora da refeição vai perguntar o que quer comer? Isso já deveria ter sido definido. Então, Jesus tinha comunhão com o Pai, da mesma forma que os apóstolos e profetas tinham com Cristo pelo Espírito. Eles estavam alinhados com o coração de Deus. Isso dava a eles a autoridade para falar com tamanha firmeza. Porque as expressões que eles usam são de ordem, gente. Anda, levanta, toma o teu leito, Jesus falava. Entende isso? Então, às vezes, a autoridade que nós não temos não está no fato de que, mas é porque a gente não pode colocar Deus para fazer o que a gente quer. Não, é porque a gente não sabe o que Deus quer fazer. Aí a gente dá essa desculpa. Eu quero fechar essa parte dizendo para vocês o seguinte, ó. Os discípulos estavam tão imersos no Espírito que eles sabiam como proceder em cada situação. Por isso eles tinham ordens diretas para dar. Ande, recupere, se levante-se. Nós precisamos desenvolver com Deus um relacionamento tão íntimo que nos possibilite chegar a esse entendimento. Porque eu pergunto para vocês, Deus quer nos tornar participantes do que Ele está fazendo? Sim ou não?
Sim. Vocês acham que Deus pode comunicar a vocês algo que ele vai fazer antes de fazer? Sim ou não? Sim. Se ele não comunica pra gente, é porque a gente não pergunta ou porque ele não quer falar? É porque a gente não pergunta. Na maioria Ou das também, vezes. algumas vezes é porque ele não quer falar também. Porque Abraão ficou sabendo 400 anos antes, se eu não estiver equivocado, 400 anos, não me lembro exatamente se é isso, mas algum tempo antes que Israel seria escravo do Egito. Ele nem perguntou isso para Deus, a conversa tinha outro rumo. A arca demorou 120 anos, né? Então veja, exato, são comunicações que Deus dá a pessoas que estão muito aquém do período em que esses cumprimentos acontecerão. Mas esses homens receberam de Deus um lampejo do futuro, porque Deus compartilhou com eles o que ele quer realizar. O Salmo de número 27 diz que o segredo do Senhor são para os que o temem. Deus faz conhecida a sua aliança. Não foi bem, tipo assim, perguntar, mas seria nesse sentido também de relacionamento com Deus, o fato de quando Abraão ficou sabendo que do fim de Sodoma e Gomorra antes de acontecer, e deu até tempo de interceder pelo sobrinho. Mesma coisa. Sentido. O que eu acho, esse texto é muito legal para a gente fechar essa parte aqui, Marcel. Perceba que quando Deus está para conversar com Abraão e contar para ele a destruição de Sodoma e Gomorra, o Senhor faz uma pergunta ali naquela conversa interna, vamos assim dizer. E a pergunta é: acaso esconderemos de Abraão, nosso amigo, o que haveremos de fazer? Vocês já leram esse texto? Já. Então eu não vou me ater a isso porque a gente precisa dar uma avançada. Mas eu quero que você perceba isso que eu estou te falando. Que muitas vezes a nossa falta de autoridade está no fato de que nós não temos conhecimento da vontade de Deus. Quantos entenderam isso que eu estou querendo dizer? Amém. Amém. Aí a gente acaba colocando em dúvida a convicção que temos, né? Precisamos ter, na verdade. Exato. Porque a nossa convicção é construída pela relação. Quando eu conheço a vontade de alguém, eu não tenho nenhum tipo de insegurança para realizar a vontade dessa pessoa. Não por acaso ele revelou o Apocalipse ao discípulo amado, né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos entrar agora em intercedendo corretamente. Vamos lá? Tá claro isso, pessoal? Ficou confuso? Ficou de boa. Então tá. Então vamos começar nosso próximo e último tópico, intercedendo corretamente. A primeira coisa que a gente precisa fazer para interceder corretamente. Não à toa a gente acabou de falar sobre ouvir a voz de Deus. A primeira coisa é aquietar o nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Aquietar o nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Eu quero ler para vocês uma frase de Søren Kierkegaard, um filósofo conceituado que é cristão e que sobre oração diz, uma espécie de metáfora, né? Um homem orava e no início pensou que a oração equivalia a falar. Contudo, à medida que foi ficando cada vez mais quieto, percebeu que a oração é ouvir. Uau! Essa é a frase de Søren Kierkegaard. Então perceba, se orar é ouvir, orar então não é falar freneticamente, mas é ouvir atentamente e reproduzir fielmente. Nós começamos lendo Tiago. Tiago diz, vocês oram e não recebem porque pedem mal, para satisfazer os desejos de vocês. Então orar não é falar freneticamente, orar é ouvir atentamente para reproduzir fielmente. Orar intercessoriamente, é isso. E isso começa com coisas pequenas, pessoal, não só com coisas grandes. Por exemplo, nós estamos falando aqui de discernir vontade de Deus.
E aí chega para nós o caso de uma pessoa com dor de cabeça. Você sente dentro de você a vontade de orar por aquela pessoa e de mandar a dor de cabeça embora. Uma confirmação interior. Nós falamos sobre isso na aula passada, lembram? Você vai e fala, posso orar por você? A pessoa fala, claro. E aí você impõe as mãos sobre ela, repreende a dor e a dor passa. Veja, algo foi comunicado a você e você reproduziu fielmente. Isso trouxe um resultado sobre a vida dessa pessoa. Ela teve a sua dor removida. Isso é um milagre? Sim. Sim. A gente não valoriza essas coisas, mas isso é um milagre. A gente quer orar pelo câncer, mas não tem coragem de orar para repreender a dor de cabeça. O que a gente precisa entender, pessoal, é que o sucesso das nossas orações em questões pequenas nos dão autoridade para as questões grandes. Isso é bom. O sucesso das nossas orações para questões pequenas nos dão autoridade para questões grandes. Davi disse, eu matei um leão e o urso, o Senhor vai entregar esse gigante na minha mão. Deus vai nos fazendo pela experiência crescer. Deus não deu um gigante para Davi antes de dar um leão e um urso. Ninguém vai ter autoridade para orar para curar câncer se não orar para curar espirro, gripe, dor na cabeça, dor na perna. Entendem isso? Há alguns dias, nós estávamos com a Débora no hospital. Ela estava com uma crise alérgica bem... Crise alérgica não, foi oh meu Deus. Uma febre muito acentuada. Ela estava com 38,9 de febre. E aí nós fomos para o posto de pro pronto atendimento e lá chegamos. E eu e Larissa conversando sobre propósitos, sobre ocasiões que Deus gera para que nós possamos realizar coisas segundo a sua vontade. E aí a Larissa me perguntou, amor, mas poxa, como é que a gente discerne isso? Falei, bom, meu bem, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por exemplo, nós podemos estar aqui, não necessariamente pela Débora, mas por alguma pessoa que esteja precisando da nossa oração. Ela olhou para mim e falou, será essa a perspectiva de que Jó quis dizer quando ele afirmou, bem sei que tudo pode, nenhum dos seus propósitos pode ser impedido? Eu falei, sim, Deus conduz nossas vidas, Ele se revela a nós, se revela através de nós e tal. E enquanto nós estávamos conversando, uma garota de aproximadamente uns 26, 27 anos ao lado, tomando soro na veia, reclamava de uma dor que não cessava. Ela tinha um histórico crônico de dor estomacal, sem nenhum diagnóstico preciso. Passou por gastro, por tudo que vocês pensarem, e ninguém encontra a razão da dor. E a dor dela é tão terrível que ela tem que tomar remédios fortes para aliviar a dor. A gente ficou atento ao gemido dela, ela compartilhava com alguém, não sabemos se era mãe, parecia um parente, sobre a dor que não passava. O enfermeiro chegou, perguntou se tinha passado a dor, ela falou que tinha aliviado e não passado. E a gente começou a falar aqui com ela, né? Aproveitou a ocasião, falou, olha, a gente sabe muito bem como é dor crônica, minha esposa já teve endometriose. Contamos o testemunho da Larissa rápido. Ela foi envermelhando os olhos, porque a gente contou o que Deus fez na vida da Larissa, a cura. Ela ainda perguntou, nossa, mas endometriose, você tem filha? A Larissa falou, tenho duas, o Senhor fez um milagre na minha vida. Nessa hora ela encheu os olhos de lágrimas, eu entrei. Falei, posso orar por você? Ela falou, claro, já estava chorando. Nós fomos, oramos por ela, pouco tempo depois fomos embora, a Débora ficou bem. Veja bem, eu não sei se essa moça foi curada. Pode ser que sim, porque seria um sinal. Mas aquilo que eu preciso entender é que a oportunidade de abençoar intercessoriamente a vida dela não podia passar. Glória a Deus. E quantas vezes a gente deixa a oportunidade passar? Aqui vem uma coisa que talvez seja uma pedrada, que é a segunda coisa que nós precisamos entender para interceder corretamente. Presta atenção. Sabe por que, pessoal, na maioria das vezes a gente não intercede pelas pessoas? Não é porque a gente não tem fé, é porque a gente não tem compaixão. Esse é o segundo quesito.
ter compaixão por quem ora. O nosso problema, na maioria das vezes, não é falta de fé, é falta de empatia. Sabe por quê, pessoal? Se nós recebermos de Deus a compaixão e a preocupação necessárias para com o próximo, a nossa fé vai se desenvolver, vai ganhar vigor, e aí nós vamos orar com autoridade. Em algumas passagens da Bíblia, antes de Jesus orar, a Bíblia fala que Jesus ele se comovia intimamente de compaixão. É isso mesmo, Robson. E aqui vem um sinal para nós que queremos interceder corretamente. Gente, o sentimento de compaixão que é plantado dentro de nós pelo Senhor é um sinal de que nós estamos orando algo segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Porque o sim interno é a autorização de Deus para orar por alguma coisa, assim como o não interno é a repreensão de Deus. Ele diz não. Não significa que ele não queira fazer, mas talvez ele queira usar outra pessoa ou outro momento. Você já teve alguma vez esse tipo de experiência? Querer orar por uma coisa, mas parece que sua boca foi trancada. Alguém já passou por isso? Já. Querer orar para alguém ser curado, o negócio parece que não sai, não é por falta de fé, mas parece que tem um trem te travando. Querer orar pela aprovação, querer orar por uma posse de algo, mas parece que não vai, tem uma coisa dizendo, não ora, não ora. Quem já passou por isso? Querem narrar alguma história sobre isso? Cara, no final dessa aula eu quero contar um testemunho sobre esse outro tópico aqui, ó. O senhor tinha falado. Sobre o tópico da compaixão ou sobre o tópico de ouvir a Deus atentamente? De ouvir a Deus. De Legal. ter uma íntima convicção sobre alguma coisa. Sobre a E compaixão, acontecer. terça-feira aconteceu comigo. A gente estava reunido lá em Yasmin, na área, e passou 3 ou 4 vezes o Leandro, que é um dependente químico que anda na rua. Ele passou a primeira vez e disse assim, Salmo onde 40. tiver 1 ou 2 reunidos, Jesus se faz presente. Passou na rua e falou. Aí ele voltou e falou, Salmo 40, o Salmo 40, aquilo foi movendo meu coração por aquele rapaz. Aí teve uma hora assim que eu me segurei, assim, chorando mesmo, eu clamei pela vida dele. Porque ele voltou e falou mais alguma coisa, não lembro mais depois que ele falou. Assim, ele andando na rua, como ele é negro e uma parte ali é escura, a gente via até o vulto só passando assim. E meu coração se compadeceu por ele, assim, e eu vim embora com ele no meu coração. E nós oramos ali, nós levantamos o amor por ele, né? Eu tive uma experiência hoje. Aqui, o Yasmin, Efraim está falando aqui. O Yasmin. Acho que não é assim hoje. Eu tive uma experiência hoje, tá ouvindo? Tá ouvindo? Um pouquinho baixo, fala mais alto, Efra. Você falou que você teve uma experiência hoje. Não é, vou tentar. Ele tá com Ele teve uma experiência hoje. Um rapaz da IBN que eu não conhecia. Um rapaz lá da IBN que ele não conhecia. Ele pediu, ele foi lá arrumar um carro e aí pediu para eu fazer uma oração pela. Do nada ele pediu, falou, meu irmão, eu te conheço lá da IBN e tal. Eu falei, bem, deixa eu sair. Ele pediu uma oração pro Efraim, mas o Efraim nem conhecia ele. E aí, ele vai aí, é melhor. Eu acho que ele tá ouvindo. É tradução simultânea, gente. Por causa da garganta. Eu tive uma experiência hoje que foi basicamente isso que o senhor estava falando. Um rapaz nunca viu na IBN, ele falou, ô irmão, você conhece da IBN? Aí eu falei pra ele, tinha saído e tal. Aí ele falou, arrumou o carro, levou o carro lá para arrumar e do nada ele foi embora pelo carro. Passou alguns minutos, ele mandou mensagem, ora por mim.
Eu falei, amém, vamos orar assim. Ele falou, leva lá pro pessoal orar. Eu falei, você quer que ora por algo específico na sua vida? Aí falou, mano, ora por mim na minha vida sentimental, familiar e na minha vida financeira. Na hora eu lembrei de tudo que eu e a Fernanda já passamos no início do casamento. Então foi bem uma identificação. Eu falei, cara, pode contar com a nossa oração, vamos orar por você, pela sua família, pela restauração do casamento, pela restauração financeira. E agora, você falando, eu lembrei na hora do que aconteceu, inclusive hoje, agora à tarde. Eu cheguei atrasado, só não eu cheguei atrasado porque aconteceu comigo exatamente o que você está falando agora. Inclusive, esse casal de amigos vai estar na conferência Paternidade conosco. Glória a Deus. E eles foram lá em casa falar de uma coisa, acabou falando de outra, e uma terceira pessoa apareceu pedindo oração. Só que essa terceira pessoa que pediu oração pediu R$8 antes. E era o típico viciado que ia para a rua de trás. E assembleiano, desviado e tal. Então eu encaminhei para a assembleia. E quando eu ia me posicionar para orar, eu senti que justamente isso: não impõe a mão, não ora. Diga para ele que o melhor do que dar R$8 é encaminhar ele para Deus. Glória a Deus. E aí encaminhamos ele lá para a igreja. Glória a Deus. E eu fiquei até preocupado, porque justamente eu fiquei preocupado agora. Falei, rapaz, será que era um sentimento meu, pessoal, ou era Deus falando comigo, né? Eu fiquei na dúvida, e agora você está falando justamente isso. Exatamente isso. A compaixão nos move a nos colocarmos no lugar do outro. Isso é o início do processo da oração intercessória. Mas quando nos colocamos no lugar do outro, nós devemos nos lembrar que nós representamos o Senhor nisso. Deus pode dizer coisas para nós que de repente essa pessoa não quer ouvir. Por exemplo, ora por mim porque eu preciso passar num concurso. Você vai orar, trava. Aí você fala assim, querido, é o seguinte, eu fui orar por você, eu não senti de pedir o que você pediu. Não significa que Deus não queira dar, mas é o que Ele me comunicou agora. Sabe o que isso pode comunicar? Uma resposta que a pessoa está buscando. Nós tivemos uma experiência no retiro. Uma das nossas intercessoras chegou para mim desesperada, dizendo assim, profeta, seguinte, Deus falou para mim que é para avisar fulano que não é para fulano ir fazer a prova do concurso em Porto Velho. Que não é para ele sair de Cacoal. O que eu faço? Falei, uai, você tem certeza que foi Deus? Tenho. Falei, então fala. Mas eu vou falar isso para ele? É o sonho dele, é a promoção dentro da polícia. Eu falei, vai falar. Porque é por trás daquilo que você ouviu, pode ter o que você não ouviu. Uma pergunta dele a Deus dizendo, Senhor, é isso que eu tenho que fazer? Pois bem, ela foi até ele e compartilhou isso. Aí ele caiu em lágrimas dizendo que ele estava muito incomodado com a possibilidade de ir embora para Porto Velho. E isso já estava dentro dele dizendo, não vai. E aí ele falou, Senhor Deus, eu não vou. E aí o Senhor falou para ele, é tempo de você cuidar da sua casa. E a sua casa precisa ser cuidada aqui. Ele se submeteu à palavra do Senhor. O que aconteceu? A polícia mudou o concurso. Agora o concurso é para vagas em Cacoal. Glória a Deus. Esse não é obedecer. Ouvir agora, obedecer. Então, nós precisamos ter compaixão, mas ouvir e reproduzir fielmente o que o Senhor nos comunica. Terceira coisa que a gente precisa aprender para uma oração intercessória eficaz. Nós já aprendemos isso em meditação, vamos relembrar agora em oração. A gente precisa transformar a nossa imaginação em um ambiente para Deus se comunicar com a gente. Transforme a sua imaginação em um ambiente para Deus se comunicar com você. Eu já falei sobre isso com vocês, vou repetir bem rapidinho. Você poderá ter um pensamento completamente desconectado de algo que você está orando ou fazendo. E esse pensamento ser Deus comunicando algo para que você ore. Assim como um sonho pode vir, se acordar pensando em alguém, isso é Deus usando o terreno da sua imaginação como ferramenta para comunicar a vontade dele.
Sobre isso, aproveito para limpar o campo aqui rapidinho. Pessoal, cuidado com o excesso de mística em torno dos sonhos. Ah, eu sonhei com a vaca que tinha chifre, rabo de cavalo e dente de cobra. O que significa isso, profeta? Eu pergunto, o que você comeu antes de dormir? Barriga cheia. Pode significar barriga cheia. Porque se Deus deseja comunicar algo a você, Ele será o principal preocupado em tornar isso claro. Glória a Deus. Sabe qual era uma característica? Você pode observar isso no Antigo Testamento. Dos sonhos verdadeiramente proféticos, eles se repetiam na íntegra. O sonho de Faraó, ele sonhou mais de uma vez. Nabucodonosor sonhou mais de uma vez. E Deus levantou o intérprete. O problema do excesso de mística consiste basicamente em duas coisas. Primeiro, os cristãos de hoje não leem a Bíblia. Então eles querem uma cartomante gospel. E a cartomante gospel chama profeta. Segundo, porque eles não leem a Bíblia e não vivem uma vida de oração, eles não conseguem discernir por palavra e por comunicação interior o que Deus quer. Então, eles valorizam demais qualquer tipo de experiência mística. Mas esse excesso de valorização não é herança cristã, é herança espírita, sincrética, porque o país que nós vivemos é assim. Extremamente supersticioso. É verdade. Então, cuidado, para que a herança cultural do Brasil não distorça a sua espiritualidade. Deus fala por sonhos, pessoal, sim ou não? Sim. Mas também fala pela Bíblia. Amém? E se uma destoar da outra é porque alguma coisa está de errado, né, Rafa? Sim. Aqui é só para limpar o campo, porque nós estamos falando de mente como um terreno apropriado para a comunicação divina. Então Deus pode falar em sonho, Deus pode dar a você uma visão, como Deus pode trazer um pensamento também. Vocês entendem isso? Lembram da aula passada? Sim. Beleza. Quarta coisa que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos desenvolver para uma oração intercessória eficaz. Nós precisamos aprender a fazer orações relâmpago. Vou ensinar isso para vocês aqui. É um negocinho muito legal. Sabe o que é uma oração relâmpago? É basicamente uma oração silenciosa feita da sua mente por alguém para ensinar a você o hábito da intercessão. É uma oração silenciosa feita na sua mente por alguém para ensinar a você o hábito da intercessão. Então vamos lá. Por exemplo, tio, o senhor deu o exemplo dessa família. Você teve que fazer uma oração direta por eles, certo? Sim. Mas imaginemos que eles não tivessem pedido oração e começassem a compartilhar o problema deles. Enquanto você os ouve, você poderia estar aqui na sua mente, ó. Deus, eu abençoe esse casamento. Muda a vida deles em nome de Jesus. Eles quebrando pau na sua frente, Deus faz eles se entenderem. Essa oração, Deus ouve, sim ou não? Sim. É uma oração curta, mas é oração, certo? A resposta pode ser imediata. O casal pode parar de brigar, na hora o cara pode começar a chorar e os dois podem se acertar na sua frente e você saber que a sua oração fez parte disso. Meu filho me fez lembrar aqui de uma cena com você. Chegamos na escola bíblica, você estava com muita dor de cabeça, estava pálido, muito pálido, eu nunca tinha visto assim, sentado na cadeira bem aqui, largado. E eu cheguei bem depois da escola bíblica, você chegou primeiro. Aí eu cheguei, olhei você muito pálido, aí peguei na sua mão, a mão branca, aí eu gritei seu pai, falei, meu filho, ele falou, mãe, não tô bem. E já desfaleceu assim, aí eu disse, corre com ele, vai, põe ele dentro do carro. Enquanto eu fui abrir o portão, eu disse assim para Deus, Deus, eu não sei para onde eu vou levar ele, mas eu sei que o Senhor pode me surpreender. Põe a sua mão sobre ele, eu não sei o que ele tem. Eu fui falando assim, em mente ali, abrindo o portão enquanto seu pai te colocava no carro. Quando nós chegamos ali em frente ao balneário, você, atrás do carro, você disse assim, mãe,
pode voltar, minha dor de cabeça voltou, passou. Glória a Deus. É isso aí. Eu contei esse testemunho, assim, eu falei para ele, Deus, o Senhor pode nos surpreender. Eu lembro disso. Eu falei assim, Deus, o Senhor pode me surpreender. Isso é um exemplo, mãe, de uma oração relâmpago, feita aqui com efeito externo. Nós precisamos acreditar, irmãos, que Deus não se prende a protocolos. Deus ouve orações de 1 hora como ouve orações de segundos. A gente só não pode ser preguiçoso só ficando na oração de segundos. Mas precisamos aprender a orar assim. Sabe? Um camarada que muita gente conhece indiretamente, principalmente quem foi o Batista Nacional, é um cara chamado E.M. Bounds. Vocês já devem ter ouvido a célebre frase dele. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Essa frase é de E.M. Bounds. Sobre orações, E.M. Bounds diz o seguinte: unidades de oração em conjunto, como gotas de água, formam um oceano que desafia a resistência. Ô, glória. Eita. Isso é violento, hein? Unidades de oração em conjunto, como gotas de água, formam um oceano que desafia a resistência. Imagine eu e você lançando sobre os nossos bairros vizinhos orações relâmpago. Meu Deus do céu. Nós podemos transformar realidades. Efraim quer falar aqui. Fala aí, Efra. Tá me ouvindo? Tô. Você falou, eu lembrei uma coisa que é muito engraçada. Pode ser que seja verdade, não sei se é verdade, mas eu aprendi isso quando criança e até hoje eu tenho na cabeça. Você falou essa questão da oração relâmpago. Desde criança, coisa de Dona Rosinha, ela falava que quando você orava na mente, era uma oração que só Deus ouviu, o inimigo não podia ouvir nossa mente. Então, além de ter oração relâmpago poderosa, só Deus ouve, o inimigo não vai poder trabalhar. Bom, não deixa de ser verdade. É uma oração que o inimigo não ouve. Mas o fato do inimigo ouvir a oração não significa muita coisa. Porque existe também o mito, né, de não deixa o diabo saber, que senão ele pode impedir. Irmãos, se o diabo tem todo esse poder, nós estamos enrolados. É verdade. Mas é realmente algo muito verdadeiro, Efraim. É algo íntimo entre nós e o Senhor. Sabe o que eu acho violento nesse tipo de oração? É o que Deus é capaz de fazer para abençoar alguém e para edificar a nossa vida, dizendo, viu como eu escuto até o que está aqui, ó, no íntimo da sua mente? Aleluia. Glória a Deus. Tio Éder tem um testemunho de Juju, quando ele recebeu uma palavra no corredor do hospital. Foi uma oração longa ou foi uma oração curta, tio? Que o senhor pediu, fez uma aliança com Deus para que Juju vivesse? Curta. Quantos anos tem Juliana? Curtíssimo. Vai fazer 13 sábado. Jesus, até chorar. 13 anos. 13 anos de uma resposta de oração curta. Glória a Deus. Sabe qual que é o perigo de a gente orar, irmãos? É descobrir que Deus responde. Esse é o perigo. Esse é o perigo. A gente orar, é descobrir que Deus responde. Sabe por quê? Porque a gente vive um cristianismo tão baseado em regras que é como se Deus não existisse. E a gente só tivesse que cumprir as regras para poder agradar alguém que criou o planeta e saiu do cosmos, foi embora. A oração revela que Deus está tão perto que pode estar à distância de um pensamento ou de um sussurro. É verdade. Tá lembrando aqui do povo de Israel, quando eles queriam perguntar algo para Deus, eles iam, o sacerdote ou o rei, ia diante da Arca da Aliança e fazia uma pergunta muito rápida, né, e simples. Não tinha o protocolo todo. Oh, meu Deus. Era curto e grosso. Coisa rápida. Coisa rápida. Eu acho lindo os textos que narram as declarações proféticas feitas a Davi.
O cara conversava com Deus no palácio, parecia que Natan tinha um rádio. Natan entrava no palácio, eis que te digo. Saía, ele perguntava, o profeta voltava. Tal coisa. Deus ficava batendo papo usando só o emissário. Natan era o garoto de recados. Ele tá lá dentro do palácio planejando uma casa. Vou fazer uma casa para Deus, todo animado, tal. Deus, me deixa fazer a casa. Entra Natan. Não, não vai fazer casa. Você é homem sanguinário. Deus mandou dizer que ele vai fazer de você uma casa. Ele te fará a casa. Glória a Deus. Isso é lindo demais, cara. Quinta coisa que nós precisamos aprender, galera. Nós precisamos aprender a orar contra a maldade, pessoal. As coisas que nos assombram, que nos preocupam, que nos aterrorizam, precisam ser alvo da nossa oração. A maldade é a nossa adversária. Estamos em um mundo que jaz no maligno, precisamos orar contra a maldade. Orar contra os abusos infantis, orar contra os estupros, orar contra a exploração do trabalhador, orar contra assaltos, orar contra destruições de famílias. Nós temos que orar contra a maldade. A intercessão, ela é uma manifestação da vontade de Deus através do nosso clamor. Eu vou encerrar lendo um texto com vocês que essa semana, esses dias tem me matado, gente. Um texto que fala de intercessão. Então nós temos que orar contra a maldade. E qual é a síntese da oração que fazemos contra a maldade? Precisamos clamar por justiça. Justiça é muito mais do que a aplicação de uma lei. Justiça é a restauração da dignidade. Isso é o conceito bíblico de justiça. É Deus nos tirar de uma posição de indignidade, nos colocar em uma posição de dignidade. Isso restaura nossa vida por completo, corpo, espírito, sentimentos. Orar pela manifestação da justiça. Isso é orar contra a maldade. Sexta coisa que precisamos fazer, galera, já caminhando para o fim do nosso estudo. Interceder ainda que não tenhamos vontade. Interceda mesmo sem vontade. E deixe a vontade surgir enquanto você intercede. Ah, mas não estou com vontade de interceder. Intercede mesmo assim. A vontade vem enquanto você intercede. Quem já passou por essa experiência de entrar em intercessão sem vontade nenhuma, daqui a pouco está rasgando. É isso aí. Interceda sem vontade. Deixa a vontade vir enquanto você intercede. A oração é um exercício, queridos. Nem sempre a gente está com vontade de fazê-lo. Cara, isso aconteceu comigo, eu tava sem vontade, eu falei, tava sem fazer nada, eu falei, vou tocar um violão, velho. Comecei a tocar violão e tal, de repente comecei a vir um monte de gente na minha cabeça, e ali mesmo eu já comecei a orar. É isso aí. Comer e orar é só começar. Adaptando, parafraseando o provérbio. Cara da caverna. É isso aí. Comer e orar é só comer. É a cara da caverna, é verdade, mãe. A última coisa que eu quero que vocês guardem no coração sobre a oração intercessória eficaz. Não se preocupe se a sua oração vai despender seu tempo, tirando você de algum trabalho. Não se preocupe, sabe por quê? Porque orar é trabalhar. Interceder é trabalhar. Você lembra muito aquilo que você falou, acho que foi Lutero que falou, Rafa. Quanto mais ele estava ocupado, mais ele tinha que orar. Tipo assim, orar pelo menos 3 horas se ele tivesse com um dia muito puxado, né? Exatamente. Porque Lutero entendeu uma coisa que eu quero entender em nome de Jesus. Que o principal trabalho que eu realizo é o trabalho de ministrar ao Senhor, de servi-lo. Se o trabalho edifica o homem e a oração é trabalhar, oração logo edifica o homem. É isso mesmo. É isso mesmo. Que homem, que vaso, que conclusão.
Então, pessoal, essas são as 7 orientações para intercedermos eficazmente. Quero citar para vocês, antes de ler o texto, de Lucas capítulo 18, a frase de E.M. Bounds. De novo, E.M. Bounds, no seu livro O Poder da Oração. É lá que saem essas pérolas que vocês ouvem de oração por aí. Um livreto pequeno, mas suficiente para arrancar sangue da boca da gente enquanto a gente lê. E.M. Bounds, no seu livro O Poder da Oração, afirma: falar com os homens sobre Deus é uma grande coisa, mas falar a Deus sobre os homens é algo ainda maior. Glória a Deus. Isso me faz lembrar meu tio Francisco. Algo ainda maior. Quando eu me converti, eu queria entender como meu tio reagiu a tantas vezes em que nós fizemos caso dele, da fé dele. E eu perguntei para ele: tio, como é que o senhor se sentia quando falava de Jesus pra gente? A gente tirava sarro, brincava, não te dava atenção. E ele respondeu assim: meu filho, eu aprendi que quando eu não consigo falar de Jesus para alguém, é hora de falar deste alguém para Jesus. Aleluia. Quero ler para vocês Lucas 18, vamos lá? Esse é o extra de hoje. Lucas capítulo de número 18. A parábola do juiz iníquo. Jesus está contando uma série de 2 parábolas para falar sobre oração. Lucas capítulo 18, a partir do verso 1. Lucas nos fala que Jesus está contando essas parábolas para estimular em nós a oração contínua e perseverante. Olha o que ele diz. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, oração contínua e perseverante. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Antes da gente continuar o texto, presta atenção aqui. O juiz era iníquo porque ele era mau, mesmo empossado de autoridade, não queria fazer justiça, e só fez justiça porque a mulher o importunou. Vocês percebem isso na parábola? Sim. A parábola diz a frequência com que a mulher o importunava? Não. Não. Só diz que ela o importunou. Não. Então, beleza, temos 3 coisas a considerar sobre essa parábola. O juiz era iníquo, não estava afim de fazer justiça, e a mulher o importunava, a gente não sabe por quanto tempo. Agora vamos ver o que Jesus fala. Verso de número 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Para lá, pergunto: Deus é mau? Não. É iníquo? Não. Aquela mulher era estranha ao juiz, sim ou não? Sim. Muito provavelmente. Nós somos estranhos a Deus? Não. Como o texto nos chama aí, pessoal? Alguém a quem Deus deu a oportunidade de relacionamento. Vocês entendem isso? Sim. Então nós temos um Deus bom que chama pessoas para relação. Isso significa que Deus quer nos ouvir. Entendem isso? Sim. Agora, olha só, a gente não sabe a frequência com que aquela mulher pedia a um homem mau, mas olha a frequência com que os escolhidos pedem. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam Dia e noite. dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Encerro dizendo: qual é o pré-requisito para eu orar a Deus, pessoal? Não é a fé? Isso. A fé me leva a buscá-lo, certo? Sim. Eu o busco porque sei que ele é bom, porque ele me ama e quer me ouvir. Vocês entendem isso?
Só que eu não busco para mim. Eu busco clamando por justiça. Isso. E eu clamo dia e noite. Sabe por quê? Porque como eu sei que ele é bom, quer me ouvir e quer agir, o mundo precisa da sua ação, está embrenhado de mal e destituído de justiça, clamar por justiça dia e noite é ter compaixão dos que ainda não experimentaram o que eu experimento, para que o céu também venha sobre eles. Glória a Deus. Precisamos aumentar nosso ritmo de oração. Quero encerrar com esse texto. Amém. Amo vocês. Semana que vem tamo junto. Seminário Paternidade. Amém. Vai ser bom, vai. Muita saudade de vocês. Amém. Alguma pergunta, galera? Sim, a senha para você entrar em casa. Ah!